Qual é o melhor pincel para pintar a óleo? Você quer saber isso? Tem dúvidas sobre isso? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre. Muita gente me pergunta. Se você tem dúvida, saiba que não é só você. Eu sou a Thaís Slaski e esse aqui é um canal de pintura. A gente fala de pintura a óleo e pinta aqui também. Então seja muito bem-vindo. Se você não segue o canal, siga o canal, ative o sininho para receber notificação e também ingresse no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Qual o melhor pincel para pintar a óleo? O melhor pincel é o pincel que tem próximo da sua casa para vender numa casa de material artístico. Muita gente me pergunta qual a marca do pincel que eu uso nos vídeos que eu faço pintando. E ultimamente eu tenho pintado muito com esse daqui, que ele tem até o cabo um pouquinho mais grosso, mas não é porque eu tenho preferência pela marca. A marca dele é Sinoarte e esse aqui, o outro, a marca é Condor. Tanto faz, qualquer pincel é bom para pintar. Esse eu tenho usado mais porque desde a pandemia, já faz tempo, é o que eu tenho encontrado perto da minha casa para vender. E antes, quando eu morava em outro lugar, em outra casa, a loja de material artístico mais próxima comercializava esse daqui da Condor. E a diferença é nenhuma, sabe? Então, assim, eu recebo muito essa pergunta. Se você acha que existe um melhor pincel para pintura a óleo, saiba que não existe. E a boa notícia é que pincéis de marcas populares, como essa da Sinoarte, como o Condor, que não são considerados os pincéis super sofisticados de pintura a óleo, elas dão um ótimo resultado e não fazem diferença na pintura, sabe? Por exemplo, essa pintura dos caipiras, esse retrato, eu pintei na época, tinha 3 pincéis desse daqui, desse amarelinho da Condor. Na época custava R$10 cada um, então tipo, gastei uns R$30 com pincel e pintei esse retrato. Eu usei 3 pincéis só porque eu queria ter separado na hora de pintar, né? A luz, a cor mais clara, o tom médio, daí eu usava com outro pincel e o tom mais escuro com outro. Daria para pintar todo o retrato com um único pincel, né? Era só ir limpando o pincel quando fosse trocar de tom para um tom muito mais claro, tom médio ou o tom escuro. Então, essa coisa de que pincel faz a pintura, isso não é verdade. E da onde surgiu essa história? Essa história surgiu das fábricas de pincéis, né? Que elas têm que fazer o marketing delas. Tudo bem que elas façam o marketing delas, eu até compreendo que as fábricas precisam vender pincéis, então tem todo o marketing, esse é melhor, esse pinta sozinho, esse não sei o quê, mas na realidade, para o pintor não faz muita diferença. Eu acho bem compreensível que a marca, né, as fábricas de pincéis, as fábricas de tinta, elas tenham um marketing forte e vivam lançando produtos, né, produtos para isso, para aquilo, que às vezes nem é tão necessário assim no ateliê, mas tudo bem, faz parte dos negócios deles, né? Então eu acho compreensível que as marcas defendam que tem o pincel melhor e o outro pior, que isso e aquilo. Mas o que eu acho assim estranho é saber que às vezes um professor ou um profissional fica defendendo de que pincel faz a diferença. Não faz, tá? Você vai pintar bem, presta atenção. Se você se dedicar à pintura, você vai pintar muito bem com o pincel que for mais acessível para você, que você consiga comprar numa loja de material artístico, até loja de artesanato tem, se você mora numa cidade pequena. Se você é de Portugal, não tem essas marcas aqui que eu falei, que são marcas brasileiras e são bem populares. Qualquer pincel aí em Portugal, tenho certeza que você vai conseguir pintar. E quando a gente acha que é o pincel que está fazendo a pintura ficar ruim, saiba que não é o pincel, que é
você treinar mais. Então fica com aquilo na cabeça de que você domina o pincel, não é o pincel que te domina. Então procurar técnicas, estudar técnicas de esfumato, por exemplo, que dá aquele acabamento, como se fosse fumaça, né? Uma cor entra na outra. É como essa flor aqui, a gente olha, não tem um rosa claro que vai para o escuro? E é como se a cor do rosa escuro, ela não fica marcada com a rosa claro. Isso a gente vê, né, nas coisas, na natureza. Isso é o esfumato, é fazer com que a fronteira de uma cor e outra fique como se fosse uma fumacinha. Ela é uma insinuação, ela não é uma linha marcada. Isso a gente consegue treinar com qualquer pincel, é uma questão de treino mesmo. Não é uma questão de marca. Não tem assim, o pincel bom, o pincel caro é o pincel bom para fazer esfumato. Isso não existe. Eu te garanto que com um pequeno orçamento, na cidade que você tiver, no país que você tiver, você vai conseguir ter o seu pincel e estudando pintura, alcançar um nível técnico super alto, super sofisticado. E toda essa história eu acho que surge do marketing, né? Mas assim, eu acho estranho que professores de pintura defendam, ou artistas, né, defendam que o material mais caro, ou um material não brasileiro, vai fazer com que você pinta melhor. Isso é uma grande bobagem, sabe? Isso só faz com que as coisas fiquem muito elitizadas e que quem mora numa cidade mais distante, menor, que não tem uma loja super incrível de material artístico na cidade dela, existe a loja na cidade dela, mas não tem condições financeiras de pagar aqueles pincéis caríssimos, é a forma de deixar de fora da pintura. E as coisas não precisam ser assim, sabe? Eu pintei esse retrato com 3 pincéis bem baratos, na época custavam uns R$10, e podia ser com um só, com R$10. Então, sabe, se você acha que o pincel faz diferença, se o que está impedindo você a começar a pintar é essa história de que todos os materiais têm que ser caríssimos, sofisticados, especiais, importados, tira isso da cabeça. E essa questão do marketing, eu acho compreensível que as marcas queiram vender os produtos delas, mas acho incompreensível que professores ou artistas defendam essa coisa de material caro. Aconteceu uma coisa aqui no ateliê que eu fiquei um pouco assim chocada. Eu acho até legal eu falar aqui para você, porque se você já passou por isso, saiba que não é verdade. Aqui no ateliê eu tenho vários estagiários, a maioria deles faz faculdade de artes visuais. Um deles me contou que a faculdade organizou um encontro num ateliê de um artista já maduro, né? E foi a classe inteira, então eles são jovens pintores, né? Estão no começo da faculdade, e foi a classe inteira para esse ateliê, visitar o ateliê, e ele me disse que o artista disse para a turma inteira da faculdade, para todos os jovens que estavam lá, que se fosse para pintar com tinta nacional, né? Tinta brasileira, era melhor que nem pintasse. E isso é o cúmulo do absurdo. As tintas brasileiras são muito boas, você pode pintar um monte de coisa que você quiser, você pode atingir um nível muito bom de pintura com tintas tanto faz nacionais ou importadas. Não existe essa coisa bizarra, absurda de dizer que se não for com tinta importada é melhor não pintar. E o que me chocou é assim, alguém dizer isso para uma classe inteira de jovens artistas que estão começando. Alguns deles começam com muita dificuldade, vêm de outras cidades, vêm de longe para São Paulo para estudar, moram em pensão, trabalham o dia inteiro para conseguir pagar a faculdade, e daí vai um artista que está mais lá para frente, que é o que a pessoa almeja ser, e diz uma coisa dessa, que se for para você pintar com coisas mais baratas ou acessíveis,
que é melhor que nem pinte. E eu queria dizer isso aqui porque é uma coisa comum de se escutar, pelo jeito, porque muita gente me pergunta, me escreve e-mail, me manda inbox, me manda mensagem, e eu queria dizer que é totalmente mentira. É como se o marketing lá das fábricas, que é compreensível um fabricante de pincel de tinta ficar defendendo a tinta mais cara dele, que ele quer vender e tal, como se isso saísse e fosse contaminar o lugar acadêmico, de escola, de educação e o lugar do ateliê, do artista, do fazer diário, da pintura diária. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O marketing das fábricas, para elas venderem as coisas delas, a gente tem que ter um pouco de malícia e saber que é igual qualquer outro produto, né? Tem outras coisas, um ar-condicionado, um abajur, um carro, todas as fábricas têm o seu marketing forte, e elas defendem que aquilo que elas produzem é o melhor, e daí tem o produto isso, o produto aquilo, tudo bem, mas a gente tem com esses produtos mais generalistas assim, a gente tem essa malícia de saber o que é marketing e o que é realidade. E eu percebo que às vezes na pintura não é visto isso como marketing, sabe? É visto como uma verdade que tem que ser seguida, e não é de jeito nenhum. A pintura é livre, pintura é para todo mundo. Pintura não é uma coisa que deva ser elitizada, né? Que pintar só com coisa importada, as importadas são mais caras, claro. As importadas não tem em todas as cidades brasileiras, é claro. Então você vai elitizando, e a pintura, ela é para todo mundo. Todo mundo pode aprender a pintar, e com material que tiver mais fácil em mãos, mais fácil para cada um. Então, se você estava preocupado com marca de pincel, saiba que o melhor pincel é o pincel acessível para você, o que tem perto de você, para você comprar hoje e já começar a pintar hoje mesmo, que é a constância na pintura que vai fazer você pintar bem e estudar pintura. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você já pensou que é pincel que deixa a sua pintura feia, que você já achou que pintura não é para você porque é tudo muito elitizado, muito distante, as coisas têm que ser sofisticadas demais, tem que ser tudo importado, tem que ser material daqui, de lá, não pode ser o que tem perto da sua casa. Me fala aqui nos comentários a sua experiência com esse assunto, que é esse marketing das empresas serem transferidos para as escolas e para o ateliê. São lugares que o marketing não devia entrar, né? A gente devia estar sempre no ambiente de segurança, falando a verdade. Me fala aqui nos comentários a sua experiência. Então, tchau, e a gente se vê no próximo vídeo. Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like para apoiar o canal. E até mais!